Eu sou Jeane Santos, idealizadora de um projeto chamado Poder Preto Kids, que nasceu no meu processo de autoconhecimento e de cura de depressão. Talvez não faça sentido para você ainda, mas eu queria te convidar para refletir sobre uma coisa. Tem uma criancinha passando aqui, ó, é o Theo. É, eu ouvi, e eu sempre ouço, né, e talvez você já tenha ouvido isso também, que é: conhecimento e amor, quanto mais a gente divide, mais se multiplica. Então eu tô aqui para dividir um pouquinho do meu conhecimento, do que fez sentido para mim na minha jornada e talvez faça sentido para você, te ajude de alguma maneira. Se te ajudar, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que você gostaria de dividir esse carinho, tá? Isso me ajuda muito e não custa nada para você. Olha aqui, é uma parceria. Eu, ainda voltando a falar sobre conhecimento, eu hoje estou no meu processo de autoconhecimento. Eu digo processo porque eu faço terapia há mais de 5 anos, coisa que parece pouco, mas não é, é muito já. E eu comecei o meu processo de terapia por conta da depressão, né? Dentro do que se imaginou, do que se desenhou, do que os profissionais desenharam para mim como como processo de cura, né? Processo de enfrentamento da depressão, os profissionais que me acompanharam desde o princípio, desde o início, desenharam para mim uma psicoterapia junto com acupuntura, junto com medicação. Usei medicação até 2 anos atrás. Então, assim, houve um desenho de tratamento para essa pessoa que vos fala. Então, eu tive muita sorte de encontrar profissionais incríveis na minha jornada. Eu entendo que muito, ou 90%, eu diria, a responsabilidade de cura é minha. Mas aí, se os 10% não tivessem me abraçado de maneira tão eficiente, talvez eu não tivesse aqui para contar essa história. Eu digo isso com orgulho, com emoção, porque eu acredito muito no poder de um profissional capacitado. Hoje eu me capacito muito mais, eu busco informação, entendendo que é muito mais talvez um dom, né? Mas a gente precisa também de capacitação, de estudo, de entrega, não dá para fugir. Mas, voltando a falar do meu processo de cura e do grupo de profissionais que me atendeu, eu tinha uma terapeuta muito bacana, psicóloga, eu tinha um psiquiatra muito bacana e eu tinha também a mim, né? Eu decidi ficar bem. Eu peguei, era como se eu me pegasse no colo e dissesse: vamos, eu vou contigo. O que te trouxe até aqui? E para onde você quer ir? Você quer ficar nesse lugar de dor, nesse lugar de depressão? Ou você quer evoluir e sair disso? Então vamos junto. Eu pego na tua mão e eu vou contigo. E assim eu fiz. Novamente com o apoio daquela equipe que me atendia. E aí, uma das coisas que eu lembro muito que eu fiz era essa autoafirmação. De eu dizer: olha, eu não permito mais sentir isso, eu não me permito, eu não quero ficar mais aqui nesse lugar. Como que eu saio daqui? Na época eu não conhecia nada de espiritualidade, eu não conhecia nada de arquétipos, não conhecia nada disso. Era só mesmo uma certa intuição que dizia: olha, ou você muda ou nada muda. E aí eu comecei a acreditar muito na equipe que me atendia. Numa certa época eu disse para a psicóloga que estava me acompanhando, eu disse assim: olha, você é minha consciência, eu não tomo nenhuma decisão sem antes te consultar, porque eu por mim, eu não estou tomando decisão nenhuma, eu não acreditava em mim. Eu me sentia novamente numa folha em branco. Eu sentia que a minha vida tinha voltado para uma folha em branco. A depressão, ela arrancou tudo de mim. E foi necessário. Eu precisava estar novamente naquele lugar de que nada, eu não era nada.
eu era apenas uma existência. Então eu olhava para minha vida e nada fazia sentido. Eu era mãe, eu era esposa, eu era funcionária pública, eu era amiga, eu era filha, eu era muitas coisas e nada fazia sentido. Então eu comecei a buscar sentido nas coisas. A depressão, ela arrancou tudo de mim e eu me senti um oco, um sentimento que não fazia sentido, era uma dor, era um sentimento sem sentir. Nada poderia ser mais incrível, nada poderia me fazer feliz, nada poderia me fazer mais triste do que eu já estava naquele momento, nada, era tudo que eu tinha. E o Augusto Cury, ele usa uma frase que é a dor na alma, né? Eu acho que essa frase, ela sintetiza bem o que é, talvez, uma depressão para muitos de nós. É a dor mais, sei lá, a maior dor que um ser humano pode aguentar seria a dor da alma. E nesse momento de dor na alma, tudo que você quer é fazer parar de doer. E aí eu tentei fazer parar de doer por 3 vezes e eu não consegui, felizmente, porque senão eu não estava aqui contando a história. Mas até nestes momentos eu sinto que eu precisava passar por aquilo. É como se eu tivesse no meu limite ali entre, olha, você veio para fazer diferença, fazer diferente, então você tem que fazer diferente ou você não vai sair desse lugar. E aí eu me acolhi muito. É uma frase que a psicóloga usava muito, era seja gentil com você. E nesse sentido me relembrava muito uma música da Kelly Smith tem o mesmo nome, né? Seja gentil com você, respira fundo, pega leve. A gente passa a vida inteira aprendendo a pegar pesado com a gente, a ser dura, a dar conta de tudo, a ser a melhor, a ser mais incrível. E aí a gente nem pega leve com a gente. E quando eu precisei ser gentil comigo, eu nem sabia que diacho era isso, gente. O que é ser gentil com a gente? E aí eu precisei aprender. E nesse momento o autoconhecimento me abraçou. A gente só ama aquilo ou aquele que a gente conhece. Então, eu passei a me olhar, a me conhecer, a entender o que me trouxe para essa depressão e entender que eu tinha crescido demais dentro de uma caixinha que estava muito pequena. E se eu tivesse que me cortar toda vez para caber ali naquele espacinho, eu jamais sairia do meu lugar de dor. Então, o que eu fiz? Quebrei a caixinha e fui viver. E assim como o meu cabelo, eu decidi que eu seria muito maior do que eu tinha sido até ali. E aí? Você tem se permitido ser maior do que todos os rótulos que te colocaram? Até!